Não interromper quando o outro está falando. Dar exemplos. Usar a linguagem corporal. Expor as feridas abertas. Falar sinceramente o que está magoando, o que está ferindo. Pedir desculpa, perdão. Muitas vezes o orgulho não permite. Aqui é um texto, logicamente, que eu não vou ler, mas mais ou menos eu resumi. Mas eu gostaria de ler só um pedacinho aqui, né? O casamento é construído em cima de diferença, muito mais do que semelhança, conclui os especialistas, como nós falamos desde o início. Quando você entender que o outro é diferente, você vai compreender a pessoa melhor. Nós não podemos moldar a pessoa ao modo que nós queremos que ela seja. É uma vida diferente, é uma educação diferente, talvez uma cultura diferente que está ali do meu lado. E eu tenho que compreender essa pessoa de uma maneira muito inteligente. Agora aqui um outro texto, essa aqui que eu considero a maior psicóloga que já pisou sobre a terra. Porque ela teve os ensinamentos diretamente de Deus. E uma das coisas que acontece, né, entre os casais de muito errado, mas muito errado mesmo, é a esposa fuxiqueira ou o marido fuxiqueiro. Ou seja, que seria? É a mulher que fala mal do marido para os outros. Para a vizinha do lado, para a mãe, para a sogra. Isso é terrível. Por que isso é terrível? Porque ela vai dizer aqui, Ellen White, que quando um casal se permite falar mal um do outro, quebra o círculo sagrado. E esse texto eu gostaria de ler para vocês. Há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Nenhuma pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser de tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que os outros conheçam. E o marido não deve ter igualmente segredos para com a esposa e torná-la conhecida de outros. E aqui vem a chamada. O coração da esposa deve ser a sepultura das falhas do marido. O coração do marido deve ser a sepultura das falhas da esposa. Quantas mulheres falam mal dos seus maridos? Quantos maridos falam mal das suas mulheres? Meu marido é preguiçoso. Meu marido é isso. Meu marido é aquilo. E igualmente o marido. Minha mulher é chata, minha mulher é isso. Vários adjetivos. Isso é terrível, porque quebra o ciclo sagrado do casamento. Nunca deve nenhum outro permitir que graceje à custa dos sentimentos do parceiro. Não deve jamais o marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas. As sogras são as que mais ouvem queixas, né? Mas a esposa não deve levar as queixas para ninguém. Eu poderia dar um conselho para vocês aqui. Se querem falar mal do marido, da esposa, vão ao psicólogo. Ali é segredo universal. Jamais ele vai contar para alguém, vai ficar ali. Vai morrer no setting terapêutico, vai morrer no seu consultório. Se você não aguenta mais, eu preciso falar sobre o meu marido, vá no psicólogo. Mas não fale para o vizinho, não fale para a amiga, não fale para a mãe, não fale para ninguém, porque isso vai trazer consequências graves para o seu casamento. Está no livro Fundamento do Lar Cristão, aconselho que leia, porque é muito bom esse livro, de Ellen White. Agora aqui, um comportamento. Eu julguei interessante trazer, porque nós sabemos que a natureza do homem, nós vamos entender mais para frente, é perversa. Inclusive, nós temos um caso aqui que aconteceu recentemente aqui em São Mateus, sobre um amigo que ele fez com uma amiga, né? Dizem que a amizade entre homem e mulher é perigosa. É como um homem criar uma galinha de estimação, por mais que ele goste dela, quando ele sentir fome, o que ele vai fazer? Matar e comer. Comê-la. Então, amizade entre homens e mulheres muito íntimas, amigos que saem juntos, tomem cuidado. Nenhum homem casado que seja gosta
ou goste que a sua mulher tenha um amigo, confidente. Isso é a destruição de um casamento. Podem ter certeza disso que eu estou falando para vocês. Agora nós vamos falar um assunto interessante. Sexo no casamento. Oh, quanta diferença tem entre um homem e uma mulher. Quem aqui já brigou com a esposa e ouviu essa palavra, não toque em mim? Com certeza quase todos. Sabe por quê? Porque o homem é visual. O homem, quando vê uma mulher sem roupa, fica doido. A mulher, quando vê um homem sem roupa, dá risada. Acha esquisito. Mas por que será isso? Nós vamos entender. Será que eu passei aqui? Eu acho que eu passei, né? Quando a sexualidade do casal é boa, ela é responsável de 15% a 20% de satisfação no casamento. Mas se for ruim, 50% a 70% é fracasso. Para o homem só existe duas coisas no casamento: sexo e comida. Para a mulher é filho, casa, roupa, né, empresa. 1.500 atividades, para o homem só duas. Só duas: sexo e comida. Se a mulher fizer uma boa comida e uma boa relação sexual, tem marido para a vida toda. Agora o homem é um problema. A sexualidade é um direito fundamental do ser humano, mas permanece um tabu no campo do serviço social. Por que não falamos de sexo? Sexo é uma necessidade fisiológica, como comida, bebida, água. Quem sofre por falta de sexo sabe disso. A sexualidade é necessária para o ser humano em todas as fases. Botei dois velhinhos aqui, porque na faculdade nós fizemos uma pesquisa com sexo na terceira idade. Nas senhoras, né? Só mulheres. E aquela pesquisa foi muito certinha. Ah, minha vida era maravilhosa com meu marido, a gente tinha relacionamento sexual bom, né? Falavam, a senhora, quase todas respondiam da mesma forma, e a gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Não, mas esse negócio não dá certo. Aí a gente descobriu que eram os graduandos homens que estavam fazendo as pesquisas, então mandamos as meninas fazer as pesquisas e aprofundar o assunto. Não, mas fala a verdade, como é que é o negócio? E a pesquisa se aprofundou e, pasmem, muitas dessas senhoras das gerações aqui anteriores, 70, 75, 65 anos, muitas delas nunca chegaram a conhecer um orgasmo. Não sabiam que era isso. E elas diziam o seguinte: meu marido sobe para cima, bêbado, com cheiro de cachaça, fica 5 minutos, me causa dor, vira para o lado e dorme. E esse relato foi quase todas, mais ou menos no mesmo sentido. Os homens não conhecem a sexualidade das mulheres. As mulheres conhecem a sexualidade dos homens, porque o homem, quando está afim, até poste é macio. Até pode, se encosta num poste e o poste fica macio. Os homens daqui sabem o que eu estou falando. Quando o nível de testosterona está alto, acudam, saiam correndo, mulheres. Mas as mulheres não. Lembra que eu falei da briga não me toque? Por quê? A mulher, ela tem mais de 500 mil receptores sensíveis no seu corpo. A mulher é toque. Se o homem numa relação sexual não souber fazer a mulher ter o orgasmo, ele está ferrado. Ela não vai contar nada, porque as mulheres são peritas em enganar os homens. Peritas. Acreditem no que eu estou falando. Então vocês têm que perguntar para elas: mulheres, minha esposa, como é que você gosta? Como é que você quer que eu faça? E ela vai dizer. E ela vai dizer se é penetração, se é toque, se é massagem. Né? O psicólogo fala. Nós temos que falar. Não é, pastor? Pastor aqui, Bíblia, psicólogo, a gente tem que falar sobre natureza humana, da forma como é. Então, se vocês saírem daqui com essa consciência,
e que a mulher que está do lado de vocês tem direito ao prazer, e que vocês têm que entender esse prazer dela, vocês vão ter um casamento feliz. E ela vai retribuir por isso, eu posso dar certeza para vocês. Tanto que é crime negar sexo, tanto para o homem quanto para a mulher. Se a mulher reclamar do marido que ela não está satisfazendo sexualmente, a lei vai punir o marido ou punir a esposa. Está ali no Código Civil. Fiz questão de trazer para vocês verem como sexualidade é uma coisa interessante. Se é uma aberração, eu não sei, mas para vocês verem como a ciência entende, como, né, a política entende a importância da sexualidade no meio social, que é tão tabu entre nós. Por que é feio falar sobre sexo? Porque nós aprendemos assim as gerações anteriores, né? No casamento, o sexo tem que ser bom. As pessoas devem batalhar ao longo da vida para isso. Há venenos para o relacionamento sexual: ressentimentos, timidez, fazer solicitações que dá prazer, falta de intimidade, excesso de trabalho, receio de experimentar novas situações, e por aí vai. Sexo também tem horário. Quem é que conhece o relógio circadiano? Será que a esposa, depois de um dia de trabalho excessivo, de limpar a casa, cuidar de filho, vir do trabalho cansada, suada, ela vai querer ter relação sexual à noite? Será que o marido entende isso? Será que ele dá um prazo de descanso para ela, para que ela se recupere, para que ela se recomponha? O homem descansa com sexo, a mulher não. A mulher cansa com sexo. Aprendam isso, homens. O homem relaxa com sexo. Ele pode ter descarregado um caminhão de tijolo e chega em casa e quer uma relação sexual. A mulher não é assim. Ela tem que estar preparada, descansada, tem que olhar o período fértil, não é verdade? As mulheres sabem disso. Não estão com TPM, estão perto da menstruação, passaram a menstruação, e ela está com a libido alta, está com a libido em baixa. Será que o homem entende isso? Ou será que ele quer forçar? Como eu lembro o primeiro vídeo que eu mostrei? Está lembrado? Por que agora é interessante a gente entender aquele vídeo? Não foi uma brincadeira sem graça, nem foi uma maldade da minha parte, nem foi vulgar. Eu apenas quis mostrar para vocês que os homens fazem isso com as mulheres. Mesmo nós cristãos, como estamos com a testosterona em alta, nós queremos mesmo afim. Não tem jeito. Então nós temos que nos policiar para não cometer equívocos e não fazer maldade com as mulheres, né? Aqui algumas declarações, né? Algumas importantes. Querido marido, eu te amo, mas se às vezes você fizesse o almoço, o jantar, limpasse a casa, cuidasse de nossos filhos e me desse um dia de folga, porque eu mereço, te amaria muito mais. Um beijo. Alejandro Bulon diz que se você quiser fazer amor com a sua esposa de noite, ele começa de manhã. Começa desse jeito aí, ó. Como hoje eu vou limpar a casa para você, vou lavar a louça, deixa tudo comigo. Que aí de noite, não entre em conflitos desnecessários. Nada na vida vale a sua paz. Aqui, a síndrome de Ariel, aquela sereiazinha que deixou de ser sereia no mar para casar com um príncipe. Será que a pergunta que eu faço para você, você está deixando de ser você? Desamparo aprendido, eu sempre falo isso nas minhas palestras. O que seria o desamparo aprendido? A historinha do elefante, resumidamente. Deixa eu ler aqui. Quantos minutos? 5 minutos? Tá bom, vamos. Então, desamparo aprendido é aquela história do elefante, em que o elefante fica amarrado, porque não sabe que tem força para sair. É a mesma coisa quem está sofrendo. Muitas vezes não entende que tem força para sair de uma situação. Eu acho que não vai dar tempo para a dinâmica, mas a dinâmica seria muito legal. O que seria essa dinâmica? A caixa de Pandora e a caixa da felicidade. A caixa de Pandora seria vocês colocarem no papelzinho tudo que desagrada do marido.
E a caixa da felicidade seria tudo que agrada, mas não vai dar tempo porque nós temos só alguns minutinhos. E aqui para encerrar, gente, uma frase que eu achei assim, julguei muito interessante, um pensamento. Um casamento perfeito é apenas duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Um casamento feliz exige que nos apaixonemos muitas vezes e sempre pela mesma pessoa. O casamento não consiste na fácil união de dois corpos, mas sim na difícil união de duas mentes. Eu espero que essa humilde palestra tenha passado algo de bom para vocês mulheres, para vocês maridos. Eu me empenhei em trazer um conteúdo realmente relevante e sincero. Muito obrigado.